Para nós os cristãos é muito importante enfatizar que nós temos o livro de regras, o livro de leis, o livro de ensinamento. Então nós não nos movemos por aquilo que nós achamos, a gente se move por aquilo que a gente crê, naquilo que aprendeu, e isso está na palavra de Deus. Eu até costumo dizer que, assim como tudo tem um manual de instrução, o ser humano também tem um manual de instrução. Diferente de um eletrodoméstico, que no mau funcionamento você precisa saber, ou como funciona você precisa ir para o manual. O ser humano não é diferente, mas nós temos a Bíblia. E com relação à morte, a Bíblia para mim é aquilo que eu creio, aquilo que eu ensino sobre a morte. Até fiz aqui uma anotação para mim poder partilhar isso com mais propriedade naquilo que a gente ensina, que a Bíblia ela fala sobre a morte no propósito, já está lá no livro de João, capítulo 5, 39, verso 39, que é: examinai as Escrituras, porque nela vocês vão encontrar o caminho para a vida eterna. Então, a gente já tem por base desse ensinamento, que é a Bíblia que ensina sobre a morte. Primeira coisa que eu compreendo sobre a morte, a Bíblia fala que a morte ela é um dormir, né? Está relacionada a isso, eu creio que o apóstolo Paulo, quando ele fala lá em 1 Tessalonicenses 4,13, diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Eu creio que ele fala sobre isso no momento em que Jesus chega na casa de na casa de Jairo, onde a filha dele está morta. Ele chega num ambiente de tristeza, ele diz assim: não chore, porque a menina só dorme. Então a Bíblia fala sobre o dormir, que fala sobre o momento em que você desperta, né? Então eu creio que o que a Bíblia ensina é que quando nós morremos, nós vamos estar em estado de dormir para um novo despertar. Mas também a Bíblia fala que a morte também ela é uma jornada. Esse é o segundo ponto. O apóstolo Paulo ele fala sobre eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando ele fala sobre isso, a gente começa a ter uma compreensão que acabar é uma jornada, e nós temos esta compreensão que a nossa vida ela é uma jornada. Geralmente eu converso com pessoas, eles dizem que querem viver até os 100 anos. É o sonho de muitos. A Bíblia fala que até os 70, depois vem os 80, mas com dores, com cansaço. Então eu não sei quantos anos nós vamos viver, mas nós temos que entender que a nossa jornada pode durar 100 anos, como pode durar um dia, como pode durar 30 anos. Só que temos que estar preparados para chegar até o final dessa jornada. Combater o bom combate é entender que a vida é uma luta diária. Tem dias difíceis, tem dias bons, mas também tem os dias maus. Eu tenho que estar preparado, porque às vezes eu já inicio um dia com aquela perspectiva de que vai ser tudo bom, e às vezes não é assim. Mas no outro dia eu começo novamente uma batalha. Então eu preciso vencer isso. Mas quando chegar no final da minha vida, eu tenho que entender que eu venci as batalhas e eu cheguei no final como vencedor. Uma das coisas que a gente tem por princípio é entender que é um dos momentos mais difíceis para a família, independente da posição, da classe, da condição, porque nós, os pastores ou os religiosos, a gente é lembrado quando a criança nasce, quando as pessoas estão com problemas, quando casam, mas principalmente quando as pessoas morrem. Porque eles precisam de alguém que no momento da despedida tragam a eles um direcionamento, porque na hora de perder alguém, todo mundo está perdido. E nós temos
esse chamado que a Bíblia ensina que é para a gente chorar com os que choram. Então a gente está naquele momento não como um profissional, mas a gente está movido pelo Espírito Santo de Deus para consolar aqueles que choram. O Espírito Santo de Deus, prometido por Jesus, ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo e ele será o Consolador. Nesse momento, a gente pede a direção de Deus. Certa vez, em Eclesiastes está escrito assim que é melhor estar numa casa onde tem velório do que aonde tem uma festa. Por que disso? Eu faço casamento e o pessoal não vê a hora de terminar o casamento para ir para a festa, né? Então fica aquele momento de descontração, de brincadeira com os noivos. Mas no velório é diferente. No momento do funeral, as pessoas estão ali concentradas, tristes. Por quê? Porque a gente perder alguém é uma coisa que o ser humano não foi preparado. Nós não fomos preparados para morrer. Só que quando a morte chega, ela é um impacto. Você ir no funeral de um amigo, de um conhecido, de um parente, já é difícil. Agora, quando é alguém da sua casa, onde o lugar da mesa começa a ficar vazio, se você não tiver uma estrutura, muitas pessoas acabam caindo na depressão, se consumindo com angústias, tristezas. Então precisa ter alguém, seja o profissional, né, o psicólogo, mas em se tratando daquilo que é a minha área, é a espiritualidade, eu preciso estar ali naquele momento para dar o conforto necessário espiritual que essa família precisa. E é lógico que como pastor eu não posso me abster de falar daquilo que eu creio. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu preciso estar mostrando para eles que enquanto estamos vivos, nós temos que já declarar o nosso destino. Então nós precisamos conhecer a Jesus para que um dia nós possamos sair desse lugar e morar com Ele na eternidade. Esse é o ensinamento que a gente tem para esse momento. Com relação à cremação, a Bíblia ela não fala absolutamente nada a respeito da cremação. Existe sim no Velho Testamento algumas passagens sobre pessoas sendo queimadas, né? Ou até, ou seja, é quase que rituais no Velho Testamento. Quando nós trazemos esse entendimento para o Novo Testamento, a gente vai perceber que também não se fala sobre cremação, só que não era o costume dos nossos antigos. No entanto, que os judeus, até hoje, eles não têm esse hábito, né, de cremar. É algo que na nossa geração está começando já a ficar com mais conhecimento, as pessoas tendo, e quem adquire conhecimento, a informação começa a ir agora para aquilo que é importante, você saber o que você está fazendo. Então, assim como a Bíblia não fala sobre ir contra a cremação, eu preciso aqui também ter aquilo que a palavra ensina, né? Porque às vezes as pessoas... Não, porque a Bíblia fala que Jesus, quando ele ressuscitar, vai ressuscitar os corpos. Espera aí, mas vamos usar a Bíblia sobre aquilo que é ensinado também em Eclesiastes, que volte para o pó o que é do pó e volte para Deus o que é de Deus. Então, assim, na minha visão como pastor, nós não somos contras, é uma opção, tá? Naturalmente, você ter dúvidas com relação quando fala-se na sua fé, isso interfere ou não interfere. Então, como pastor, eu até indico você, procura se aprofundar no conhecimento, mas com certeza a Bíblia, ela não vai dizer que pode e também não vai dizer que não pode. Então, se algumas pessoas usarem talvez algum texto sem um contexto, de repente vai virar um pretexto. Mas a gente precisa ter o conhecimento. E a Bíblia ela não fala contra a cremação. Sou o pastor Joel Santos, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nosso templo aqui na rua Adolfo Konder, bem em frente à Prefeitura Municipal.
Nossa igreja aqui na cidade já é uma igreja de 47 anos. O meu convite é para que você venha nos conhecer. Temos um propósito, queridos, ser mais do que uma igreja, ser uma família. Então os nossos cultos, ele é cristocêntrico. Então estão os nossos convites. Todas as quartas-feiras, às 15 horas, nós temos aqui o nosso culto, chamamos de a Tarde da Bênção. Quinta-feira, nós temos o culto às 20 horas, que chamamos de a Quinta-feira da Vitória, culto de cura e de libertação. E no domingo, nós temos o culto às 9 horas da manhã e às 18h30, que é o culto da família. Você é o nosso convidado especial.